boa tarde, boa noite, concursando e concursanda. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam na santa paz. Hoje, o Oeste Concursos inaugura um projeto para o concurso de Bom Jesus da Lapa. É isso aí. Vocês vão poder conferir com a gente questões de assuntos diversos. É isso aí, a gente vai trazer questões para vocês comentadas para treinar vocês, porque a lei e a regra é aquela, né? Treino difícil, jogo fácil. Então, aqui estamos para poder ajudar vocês, dar aquela força e fazer com que vocês cheguem na prova muito bem preparados, tá certo? Esse projeto, pessoal, tem por objetivo abordar alguns temas, né, do edital de vocês aí que vão fazer a prova do concurso público do município de Bom Jesus da Lapa. E o intuito é pegar aqueles assuntos que vocês talvez não encontram com tanta facilidade, né, aí para poder estar estudando. Tá certo? A gente, dentro da pesquisa que foi feita, a gente percebe que o edital exige alguns conteúdos que são realmente bem peculiares, né, do município de Bom Jesus da Lapa. E aí a gente vai trabalhar com vocês algumas coisas e também, né, nortear vocês aí para vocês poderem saber aonde buscar as informações para poder estar estudando, estarem se atualizando, para poder chegar na prova bem, beleza? Mas antes de partirmos para as questões, quero apresentar para vocês aqui, ó, o site do Oeste Concurso foi repaginado, tá cheio de coisa boa, cheio de artigos, ó, deixem de preguiça de ler, vai lá no site do Oeste Concursos, confira aí os artigos que lá tem como você fazer revisões, como fazer redação, como estudar, como montar um plano de estudos, né? Então, muita coisa boa aí para quem está aí nessa trilha, nesse caminho que é conquistar um cargo público. Beleza? Sem mais delongas, pessoal, vamos lá. Eu vou apresentar a questão para vocês, a gente vai ler juntos. E aí eu faço uma breve explicação sobre aquele assunto que está sendo abordado, depois a gente retorna para a questão e aí sim a gente vai responder, beleza? Então, caminhando aí, ó, a primeira questão do projeto Resolução de Questões para o concurso de Bom Jesus da Lapa. Vamos lá, tá aí a questão na tela para vocês. Se a prova fosse hoje, como que vocês responderiam essa questão? Vamos ler comigo? Então venha. Questão 1. Sobre os primeiros habitantes da região de Bom Jesus da Lapa, é correto afirmar que eram os índios tupis que viviam na região antes da chegada dos bandeirantes? Letra B. Os índios guaranis dominavam a região antes da colonização? Letra C. Os índios tapuias eram os habitantes primitivos da região de Bom Jesus da Lapa? E letra D. Os bandeirantes encontraram a região desabitada quando chegaram? E aí, pessoal? Vou dar um tempinho para vocês refletirem e já venho com uma breve explicação. É isso, pessoal. Tempinho aí para vocês ler com calma a questão e vamos conversar um pouquinho sobre ela. Bem, pessoal, quem foram os habitantes originários, né, daqui dessa região do oeste da Bahia, mais precisamente aqui nessa região de Bom Jesus da Lapa? Essa região era habitada por índios, pessoal. É isso aí, era habitada por índios. E os índios que habitavam aqui eram os índios tapuias, né? Foram os habitantes primitivos aí.
e foi quem recepcionaram os bandeirantes, né, quando vieram. Os bandeirantes vieram para cá, né, para essa região aqui de Bom Jesus da Lapa, lá no século XVII, veio aí as bandeiras do mestre de campo Antônio Guedes de Brito. Né? Esse Antônio Guedes de Brito, ele era proprietário da Sesmaria da Casa da Ponte. Né? Então, é um grande proprietário. E aí, chegou aqui na região, né? Começou a desbravar, começou a se apossar de grandes áreas e instalou-se ali fazendas de gado. Né? Entre elas, a fazenda mais famosa é a Fazenda Morro, que originou no povoado de Bom Jesus, né? E depois denominado oficialmente como o município de Bom Jesus da Lapa, certo? Então, se liga nessa Fazenda Morro, né? Uma fazenda que foi importante aí, foi um símbolo, né, dos bandeirantes aqui na região, no quesito de criação de gado. Portanto, eles daí, né, continuaram, mas não foi só isso que aconteceu, não. Né? Seguindo, a gente teve aqui uma complementação muito forte, que é na parte religiosa, né, da região, que aí a gente vai contar, né, com a contribuição do português Francisco Mendonça Mar para a formação do município. O Francisco Mendonça Mar, né, ele veio por volta de 1679, se instalou-se ali em Salvador. Né? O Francisco ele era ouvires, ou melhor, ourives, né, e pintor. O ourives é um tipo de profissão onde a pessoa lida com ouro, né? Lida com metal, com ouro, com prata. Então, pessoal, aí o Francisco Mendonça Mar, ele foi convidado pelo o governante da época, né? O Matias da Cunha, em 1688, era o atual governador do Brasil nessa época, para pintar e decorar o Palácio da Aclamação, em Salvador. E aí ele foi lá, fez o serviço, terminou as atividades, né? Investiu inclusive recursos próprios para poder finalizar, devido a algumas coisas que ele entendia e sabia exatamente como adquirir. Né? Então ele, para não perder muito tempo, foi lá, adquiriu e fez. Terminou, e após o término, né, ele foi aí, se dirigiu até o governador para exigir o pagamento. Mas, ao invés de receber o pagamento, ele foi açoitado e preso, né, juntamente com sua equipe, que na época eram seus escravos. Né? Ou seja, ele foi surrado, né, e preso, ao invés aí de receber o pagamento. E aí, somente após ele enviar a carta, né, a Dom João V, Dom João V, na época, era o rei de Portugal, né, relatando ali o que tinha acontecido, é que ele conseguiu aí a liberdade. Bom, depois que isso aconteceu, ele tomou uma decisão, né, de desfazer de todos os seus bens e libertou os seus escravos. E aí ele entendeu que o sentido da vida era buscar pela salvação eterna, né? Então, a partir daí, ele comprou 2 imagens sagradas, uma do Senhor Bom Jesus, né, o Cristo crucificado, e outra da Virgem Santa e Nossa Senhora da Soledade. Registros históricos revelam que, de posse dessas 2 imagens, né, e vestindo ali um grosso burel, né, uma toga mais grossa, o Francisco ele foi para o sertão da Bahia, né, foi para o sertão, foi andando, e aí exposto a todo tipo de situação, né, fome, sede, doença, sol, animais selvagens. Caminhou aí em torno de 1.200 quilômetros,
né? Esse percurso aí durou meses, né, se não anos, não se sabe ao certo. E depois desse tempo, ele avistou o morro, né, às margens ali do Rio São Francisco, então habitado pelos índios tapuias. E na gruta, ele, né, ao adentrar ali na gruta, que tinha no morro, ele decidiu ali colocar, né, assentar as imagens que ele trazia, ali as duas imagens que ele trazia, e a partir daquele momento ele firmou ali um local de oração e começou a residir, né, ali como eremita, né, de forma isolada e devoto de Jesus, de Maria da Soledade, sobrevivendo de pesca e de pequenos cultivos. Simultâneo, né, a essa jornada aí do Francisco Mendonça Mar, as pessoas estavam descobrindo ouro em Minas Gerais e também perceberam que o Rio São Francisco serviria como um bom caminho, né, como era trafegável. Então eles usavam o rio para poder trazer, né, o ouro ali de Minas Gerais, todas as pedras preciosas que eles encontravam, eles traziam pelo rio. E acabou que o Bom Jesus da Lapa, né, naquela época ainda não era o Bom Jesus da Lapa em si, emancipado tudo, mas o pessoal começaram a parar, né, em Bom Jesus da Lapa para poder descansar e também em virtude, né, dessa gruta, em virtude do Francisco Mendonça Mar tá ali atuando, tá ali orando e dedicando sua vida a Deus, muita gente vinha também para poder rezar, agradecer, né, fazer promessas e pedir proteção para seguir viagem. O Mendonça Mar ele foi se familiarizando na região, começou a evangelizar para os índios, os escravos dos quilombos vizinhos, né, as pessoas que passavam pelo local, dando-lhe abrigo e fazendo obras de caridade, né, trazendo para si doentes, pobres, idosos, né. O fato é que as notícias relacionadas à sua figura como pregador do Evangelho de Jesus na região ali da Sesmaria do Conde da Ponte, né, chegaram ao conhecimento do então arcebispo da Bahia, que era o Dom Sebastião Monteiro de Vide, né, que enviou ali 1700 e pouquinho um visitador geral até a região para certificar-se sobre a existência desse homem santo que habitava uma gruta e fazia milagres. Aí, diante das informações trazidas ali, né, ou melhor, levadas ao arcebispo, em 1706, Mendonça Mar viajou para Salvador, né? Lá ele foi convidado para poder estudar e ser ordenado, e ele foi feito, né? E em 3 anos ele se ordenou padre, né? E aí ele, a partir daí, foi adotado o nome de Padre Francisco da Soledade. Continuou, né, suas ações beneficentes, na medida que organizava cultos, acolhia desabrigados e idosos. E a partir daí, ele já padre, né, a gruta ali do morro, o arcebispo também classificou como capela, e a partir daí só foi crescendo as visitas, né, as orações, os milagres foram aumentando, até se chegar aos dias de hoje, que se tornou a terceira maior romaria do país, né? O morro também é classificado como primeira maravilha do Brasil. Olha aí que curioso, né? Informação curiosa e interessante também vocês saberem, tá certo? Me alonguei um pouco na explicação aqui do Francisco Mendonça Mar, porque faz muito sentido trazer isso, né, para esse concurso, até porque a cidade em si ela gira, né, em torno do turismo religioso, né? O turismo religioso é algo muito forte,
na região de Bom Jesus da Lapa, e é o que de fato traz toda essa bagagem, toda essa carga, toda essa história para o município, tá certo? E a partir dessas informações, acredito que a gente aí já adquiriu, né, subsídio suficiente para poder responder aquela primeira questãozinha. Vamos retornar ela? Tá aí para vocês, ó. Questão 1. Sobre os primeiros habitantes da região de Bom Jesus da Lapa, é correto afirmar que eram os índios tupis que viviam na região antes da chegada dos bandeirantes, como vemos, né? Aliás, como vimos lá no material. Não são. Os índios guaranis dominavam a região antes da colonização? Também não eram, né, os índios guaranis, gente. Os índios tapuias eram os habitantes primitivos da região de Bom Jesus da Lapa? Exatamente, né? Os índios tapuias eram os habitantes primitivos aí da região, eram quem habitava, certo? E letra D, os bandeirantes encontraram a região desabitada quando chegaram. Existe essa teoria também, viu, pessoal, que os bandeirantes, quando chegaram, acharam a região desabitada, mas segundo aí os registros históricos, né, não foi bem assim. Os índios tapuias residiam aqui e foi quem recepcionaram aí os bandeirantes, certo? Ó, aí tem aqui a questão, né, e aqui eu trago o comentário para vocês juntamente com o gabarito. Letra C, vamos só voltar na questão rapidinho, ó, letra C, os habitantes tapuis, né, os habitantes primitivos da região de Bom Jesus da Lapa, e aqui eu trago o comentário. Vamos lá? Ó, a região de Bom Jesus da Lapa era primitivamente habitada pelos índios tapuias. Este grupo indígena vivia na área antes do desbravamento realizado pelos bandeirantes no final do século XVII. A presença dos tapuias era um aspecto fundamental na história da ocupação inicial da região, constatando com a ideia equivocada de que os primeiros colonizadores encontraram a área desabitada ou ocupada por outros grupos indígenas, como os tupis ou os guaranis, tá vendo? Então aqui já tem aí essa informação, né, trazendo e esclarecendo exatamente como que foi ali no início da formação. Tá certo? Bom, pessoal, essa foi a primeira questão, a apresentação aí do projeto, né, do Oeste Concurso, e eu quero saber de vocês, se vocês gostaram da metodologia, gostaram da forma, como é que tá sendo, tira print disso daí, tira print da questão, tira print do comentário, leva para algum lugar, cola ali de um arquivo seu, vai estudando, porque tem uma grande chance de cair na prova, tá certo? Até porque isso aqui tá no edital, e aí eu vou trazer para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Se vocês olhar, dados históricos, tá vendo, ó? Dados históricos, geográficos e econômicos. A gente vai trabalhar todos esses pontos aqui do edital, ó. Os dados geográficos vão trazer também, dados econômicos vão trazer, localização, limites, tudo isso daqui, tá certo? Vou falar para vocês também quais são os cargos que tá aqui com esses assuntos programáticos, tá certo? Falo para vocês agora, deixa eu pegar aqui. Os cargos são vigilante, guarda municipal, auxiliar administrativo da saúde, agente administrativo e agente administrativo da saúde. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Comente aí embaixo. Quero que vocês deem aí um feedback, dizem aí como que vocês gostariam que melhorasse isso daqui, que a gente vai continuar com as questões, tá certo? Um grande abraço, tchau!